volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, a gente está levando a cabo esse grande curso de preparação para o seu concurso, para que você tenha um grande desempenho. E a gente analisando todos os itens que constam no programa do seu edital. Chegou a hora da gente fazer uma análise sobre a Sabinada. Vamos então relatar as principais características, vamos fazer uma abordagem pormenorizada dessa importante rebelião regencial que aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838. Vamos nessa então, galera! Olha o contexto histórico da Sabinada, pessoal, é muito importante quando você vai começar o estudo de um determinado acontecimento, de um determinado episódio histórico, que você tenha em mente o contexto. Isso ajuda você a se localizar historicamente. Você vai entender as principais características daquele determinado assunto se você entender o contexto histórico. O que é que estava se passando no Brasil exatamente quando da ocorrência da Sabinada? Vamos lá? Contexto histórico é o da transição para o segundo reinado. Professor, como é chamado o período que é uma espécie de ponte que liga o primeiro ao segundo reinado? Vamos entender então. Olha, moçada, o Brasil imperial teve o primeiro reinado, que foi o contexto histórico em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador. Vai de nossa independência até a abdicação do imperador Dom Pedro I. Durante a vacância no trono, durante o período da menoridade do herdeiro, nós tivemos a formação das regências, isto é, ocorreu o chamado período regencial. Vai de 1831 até a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, 1840. E aí a gente teve o segundo reinado, que é justamente o período de governo de Dom Pedro II, o longo reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, quando tivemos o advento da proclamação da República. Legal, aí eu já estou contextualizando. Então, o que é a transição para o segundo reinado? Ora, a transição para o segundo reinado é o período regencial, é o período das regências, que vai de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, que é a data da antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, aos 14 para 15 anos de idade. Legal? Mas professor, vem cá, o senhor colocou aqui uma transição para o segundo reinado e pôs ali a datação um pouco diferente. Tá até 1845. Por quê, professor? Gente, é porque as revoltas que sacudiram, que agitaram o período regencial só foram definitivamente sufocadas no ano de 1845, quando encerrou-se a mais longa das revoltas brasileiras. Que revolta foi essa? Uma que aconteceu lá no sul do Brasil, que teve a liderança dos estancieiros, Bento Gonçalves, por exemplo. Ah, já sabe, né? A Revolução Farroupilha, que aconteceu lá na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Tchê. Muito bem. Então essa transição para o segundo reinado é esse momento bastante agitado, momento bastante turbulento. Por que é turbulento, professor? Por causa da intensa agitação social, das disputas entre os grupos políticos dominantes aqui no Brasil, da opressão e miséria das camadas populares,
da marginalização social e política no Brasil, nesse contexto que vigorava o voto censitário, que era o voto baseado na renda do cidadão, só votava quem tinha rendimento suficiente. Por causa também da insatisfação de setores das camadas médias urbanas e até mesmo setores privilegiados, como foi o caso dos gaúchos, dos estancieiros gaúchos, que criticavam o alto imposto cobrado pelo charque, lá daquela região. E esses movimentos, essas revoltas que aconteceram no Brasil, chegaram inclusive a ameaçar a frágil unidade nacional, visto que algumas dessas revoltas chegavam mesmo a ser separatistas. Perfeito? Algumas dessas revoltas tinham a característica republicana e são rebeliões organizadas por diferentes setores sociais que tinham múltiplas reivindicações e que foram, via de regra, massacradas, desarticuladas pelo poder central. Nós temos variados níveis de violência. Por exemplo, nós temos, são várias revoltas que acontecem nesse contexto aqui no Brasil. Vamos mostrar o mapa para ficar mais fácil para a gente compreender. Olha só o mapa do Brasil do período das regências, é o período regencial. E aqui nós temos assinalado no mapa, pessoal, as revoltas principais que aconteceram nesse período. Cabanagem na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1840, balaiada na província do Maranhão, entre 1838 e 1841, a Guerra dos Farrapos, a mais longa revolta da história do Brasil, durou 10 anos, entre 1835 e 1845, portanto ela entrou no período do Segundo Reinado, envolvendo as províncias de São Pedro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E na Bahia também tivemos a ocorrência de rebeliões. Duas importantes revoltas regenciais aconteceram em Salvador. A revolta dos malês, revolta de escravos islamizados, que aconteceu lá em janeiro de 1835, e a Sabinada, olha a Sabinada aí, gente, entre 1837 e março de 1838. Então essas são as revoltas regenciais. Veja que eclodiram revoltas de norte a sul do Brasil. A galera estava insatisfeita com as lideranças políticas desse período. Em relação à Sabinada, que é o que nos interessa nessa aula de hoje, ela foi uma revolta autonomista. Vamos lá, uma revolta que reivindicava a autonomia política. Portanto, nós podemos identificá-la como uma revolta de cunho federalista. Reivindicava mais autonomia, ou seja, maior liberdade política para a província da Bahia, que pudesse eleger o presidente da província, o governante do período. Quem liderou esse movimento, pessoal, foi um médico, professor e jornalista, Francisco Sabino. Daí que veio o nome da revolta Sabinada. Sabinada porque o principal líder da revolta era o Francisco Sabino, ok? Que não se perca pelo nome, viu? Sabinada é uma revolta de camadas médias urbanas, de uma elite letrada, nós podemos dizer. Tínhamos vários profissionais liberais ali envolvidos nesse movimento. Professores, jornalistas, médicos, advogados. Então, vamos lá. O nome Sabinada é uma referência ao principal líder do movimento, o médico Francisco Sabino, que, como eu disse, ele era também professor da Faculdade de Medicina em Salvador e era também jornalista.
proprietário do jornal Novo Diário da Bahia, pessoal, que criticava as autoridades provinciais, criticava o centralismo político do poder regencial. E essa revolta, ela é de segmentos médios baianos, ou seja, é uma revolta que vai ter a liderança, o protagonismo, a ação de camadas médias, de setores médios da população de Salvador. Os profissionais liberais aí, moçada, professores, jornalistas, advogados, médicos que estão aqui inseridos na Sabinada. E também temos a participação efetiva de segmentos militares. Olha só outra característica importante. Um dos objetivos da Sabinada era melhorar o soldo dos militares, aumentar a remuneração dos militares. Então a gente vai ter essa aliança formada por segmentos militares com segmentos da camada média urbana de Salvador. Leia-se profissionais liberais, esses que a gente mencionou aí, médicos, advogados, jornalistas e por aí vai. Esse movimento organizou a tomada do poder político em Salvador em novembro de 1837. Então a tomada do poder é um movimento autonomista, é um movimento que reivindicava poder, que defendia o federalismo, um movimento que chegava a ser republicano também, pessoal, que contou com a participação de setores das camadas médias soteropolitanas. Tomou o poder, como você viu, 7 de novembro de 1837 é a tomada do poder. Olha só, quais são as causas principais? O que levou os baianos a organizarem esse movimento que vai se voltar contra as autoridades regenciais, contra o autoritarismo, o excessivo centralismo político dos regentes? Olha só. As imposições político-administrativas de quem, pessoal? Dos regentes, que nomeavam aí os presidentes de província para a Bahia. Então essas imposições, esse excessivo centralismo político, olha lá, centralismo político e regencial, vai gerar essa insatisfação da galera aqui da Sabinada. Olha aqui o médico Francisco Sabino, olha lá a sua maletinha de médico aqui, ó. Ele é o líder desse movimento que vai contar com a participação de outros segmentos sociais lá de Salvador. A crise econômica é outro importante motivo, é outro fator preponderante que vai contribuir para a eclosão da Sabinada, as dificuldades econômicas que enfrentava a província da Bahia, não é mesmo? Verdade. E a notícia do recrutamento forçado dos baianos para combaterem o exército Farroupilha lá no Rio Grande do Sul. Surgiu a notícia, um bochicho ali, pessoal, um bafafá, né? Um diz-que-me-diz, de que haveria um recrutamento forçado na província da Bahia para que os baianos fossem enviados para o sul do Brasil para combaterem os farrapos. Vamos lembrar que o principal líder da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves, ele esteve preso em Salvador durante um determinado período. Fugiu da prisão em Salvador e foi organizar o movimento da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Então existia muita gente que era favorável às ideias do Bento Gonçalves, até porque Bento Gonçalves se voltou contra o poder regencial, contra esse excessivo centralismo político, reivindicando, entre outras coisas, maior autonomia para a província lá do sul, a província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Mais ou menos ideais que também eram comungados por essa parcela da população baiana, que pegou em armas para enfrentar o poder central durante a
Sabinada. Muito bem. Os objetivos principais do movimento, pessoal, olha só, os objetivos que são mais importantes. Maior autonomia política. Eu acabei de falar para você agora há pouco sobre o federalismo. Até já está na tela aqui, ó. Defesa do federalismo. Maior autonomia. Autonomia, lembra que é liberdade. Maior liberdade política para a Bahia. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! O direito da província é eleger o seu presidente, o seu governante maior. Porque nessa época, quem é que nomeava os presidentes de província? Quem nomeava era o órgão central. No caso aí, durante o período regencial, eram os regentes, que tinham a primazia de escolher os presidentes de província, isto é, os governadores da época. Perfeito? Então, os membros da Sabinada, o Francisco Sabino e seus asseclas, estavam então defendendo a bandeira de maior autonomia, a defesa do federalismo, inclusive propondo a fundação da chamada República Baiense. Essa República Baiense, pessoal, teria uma duração efêmera, teria uma curta duração. Por quê? Porque, segundo os membros da Sabinada, a Bahia ficaria, digamos que, isolada do resto do Brasil, ficaria separada do restante do Império até o momento em que o imperador fosse coroado. Ou seja, quando acabasse o período regencial, quando Dom Pedro fosse coroado, novo imperador do Brasil, né, o Dom Pedro II, então a Bahia seria reintegrada ao território nacional. Essa seria a República Baiense, que alguns componentes da Sabinada, não todos evidentemente, mas alguns componentes da Sabinada chegavam inclusive a propor a ideia da abolição. Olha só que medida radical, pessoal. Mais um movimento baiano que tocava na ferida, a ferida da escravidão no Brasil. Lembra que a mão de obra era escrava no Brasil no século XIX. Quando elementos da Sabinada começam a acenar para a ideia de acabar com a escravidão, claro que aqueles que faziam uso da mão de obra escrava, que se beneficiavam da mão de obra escrava, pularam fora do barco. Os grandes proprietários de terra, diante da proposta de abolição, os caras vão abandonar a ideia, né, e vão passar a combater um movimento da Sabinada, pessoal. Tudo bem? Aqui temos a bandeira da República Baiense. Olha só a bandeira da República Baiense na Sabinada. Sabe de nada, inocente. Muito bem. Vamos lá. Vamos agora conhecer qual é a reação da regência. Vocês viram os objetivos aí da Sabinada? Objetivos de maior autonomia, defesa do federalismo, proclamar uma república. Será que a regência aceitou, negociou assim de boa? Não, a regência não aceitou não. A regência reagiu, vai mandar tropas para a repressão violenta desse movimento, pessoal. A regência não vai admitir a separação da Bahia em relação
ao restante do território nacional. Vai mandar tropas para a província da Bahia, vai promover um bloqueio terrestre e marítimo de Salvador, fazendo com que em março de 1838 os rebeldes fossem derrotados e perdessem o poder. Olha um detalhe importantíssimo que vai contribuir para a derrota desse movimento, gente. O apoio da aristocracia rural às regências. Os grandes proprietários de terra, os latifundiários gaúchos, vão dar apoio a essa repressão promovida pelo governo regencial. Por que que a aristocracia rural da Bahia vai apoiar a repressão oficial? Gente, você lembra que os componentes da Sabinada queriam abolir a escravidão? Estavam tocando o dedo na ferida. Poxa, claro que diante disso, a aristocracia, olha, pulou fora, não é? Quando falou em abolição, falou em acabar com a escravidão, logicamente que os grandes proprietários de terras e de escravos passaram a apoiar a repressão a esse movimento. E temos a retomada legalista em 14 de março de 1838. Portanto, esse movimento durou de 7 de novembro de 1837, com a tomada do poder em Salvador, até 14 de março de 1838, quando nós temos a retomada legalista e a punição aos revoltosos. Olha o saldo que nós tivemos ao final da Sabinada, hein, pessoal? Um movimento que teve um grau de violência. Cerca de 2.000 mortos. A repressão. Os líderes principais foram presos. E olha só o que aconteceu com o nosso amiguinho aí, o líder do movimento, Francisco Sabino, que era a principal cabeça, né, o mentor intelectual da Sabinada. Justamente o nome do movimento Sabinada é uma referência ao Francisco Sabino, galera. Ele recebeu uma punição. Qual foi a punição do Francisco Sabino? Ele foi morto? Não, ele não foi morto. Ele foi preso? Não foi preso. Ele recebeu uma punição mais severa ainda. Uma punição pior ainda, pessoal, que foi o degredo. Ele foi condenado ao exílio para o local mais isolado do Império Brasileiro, pessoal. Ele foi mandado para a chamada Sibéria Tropical. E quem era a Sibéria Tropical nesse momento, professor? Era a então longínqua província de Mato Grosso. Francisco Sabino foi mandado então para Cuiabá, capital da província de Mato Grosso, e depois ele passou o resto de seus dias morando na fazenda Jacobina, na vila de Cáceres. Lá ele faleceu. Perfeito? Então, inclusive, ele chegou a trabalhar como médico lá na fazenda Jacobina. Morreu em Mato Grosso o líder do movimento, o médico Francisco Sabino. Muito bem, pessoal, vamos então fazer algumas questões relativas a esse conteúdo que a gente está estudando na aula de hoje. Olha só a questão número 1, uma questão que caiu no concurso da PM da Bahia, organizada pela banca FCC. Vamos lá. Considere as afirmações acerca de movimentos ocorridos na Bahia nos séculos 18 e 19. Perceba aí, meu caro amigo, minha cara amiga, que é uma questão que tem uma abrangência um pouco maior. A questão fala sobre os movimentos sociais importantes ocorridos na Bahia durante o contexto dos séculos 18 e 19. Portanto, vai falar de vários assuntos. Item 1 apareceu para nós aqui na tela. A revolta dos malês, liderada por escravos muçulmanos e contando com a adesão de mestiços e intelectuais baianos, pleiteava o fim da escravidão. Bom, o primeiro item versa acerca de uma importante rebelião ocorrida no contexto do período regencial. Rebelião que teve a liderança de negros islamizados.
a participação de alguns negros cativos, outros alforriados, a participação dos chamados negros de ganho. Teve inclusive a adesão de alguns setores ali intelectuais, hein? Olha só, adesão de mestiços e intelectuais baianos. E o principal objetivo da revolta dos malês, assunto do qual nós já estudamos aqui no LAC Concursos, era o fim da escravidão na Bahia. Essa assertiva está correta, está legal. Verdade, o item 1. Item 2, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates de 1798 inspirou-se nos ideais da Revolução Francesa e pregava o fim da escravidão. Conjuração Baiana, outro tema que nós também já estudamos aqui no LAC Concursos. Tem a aula sobre a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Rebelião dos Búzios. Tinha influência exterior, influência das ideias do iluminismo francês, influência da independência dos Estados Unidos, influência também da Revolução Francesa, sobretudo de sua fase mais radical, a fase jacobina, a Convenção Jacobina, e pregava também o fim da escravidão. Verdade, mais um item correto aí, moçada. Item 3 agora, a Sabinada, rebelião liderada por escravos contra o governo central, contava com a participação de comerciantes e artesãos de Salvador. Pera aí. Tá pensando o quê? Olha só, a Sabinada, pessoal, que não se perca pelo nome. A Sabinada foi uma revolta liderada por elementos das camadas médias urbanas de Salvador, que contou com a adesão de setores populares, médicos, jornalistas, professores, advogados, militares, vão se opor às medidas arbitrárias do poder central, propondo inclusive a adoção de uma república, a República Baiense, que duraria ao longo da minoridade do herdeiro ao trono brasileiro, Dom Pedro II. Então essa afirmação está incorreta porque ela diz que foram escravos os líderes da Sabinada. Negativo. A Sabinada foi liderada por setores das camadas médias, da qual se destaca a figura do médico Francisco Sabino. Daí que vem o nome Sabinada, sabe de nada, inocente. Então essa afirmação está incorreta. E o item 4, moçada, ela já está aqui, olha o item 4, essa assertiva já está aqui. A Guerra de Canudos ficou marcada pela resistência dos sertanejos, liderados por Antônio Conselheiro, na luta contra as tropas enviadas para combatê-los. Revolta de Canudos ou Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, envolvendo a comunidade do Belo Monte, que tinha a liderança messiânica de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, na luta contra quem, pessoal? Contra as tropas enviadas pelo governo republicano para massacrar esse movimento que aconteceu no sertão da Bahia no final do século XIX. Verdade também. Portanto, de quatro itens que tivemos aqui na questão, 3 estão corretos e apenas um está incorreto. Beleza? Então vamos conferir as respostas aqui, ó. Está correto o que se afirma, hein? Olha lá. Nós tivemos como itens corretos os itens 1, 2 e 4. A alternativa correta, portanto, letra E de Edenilson, este locutor que vos fala nesse momento. Muito bem, vamos para a próxima questão aqui, moçada. No pique, galera, vamos lá. Durante as primeiras décadas do Império, a Bahia passou por grande agitação política e social. Ocorreram várias revoltas contra a permanência de portugueses que haviam lutado contra os baianos na Guerra de Independência. Entre as revoltas a que o texto se refere, pode-se destacar a
Alternativa A, Farroupilha, a famosa Guerra dos Farrapos. Não, a Guerra dos Farrapos foi na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Letra B diz que foi a Praieira. Revolução Praieira foi um movimento importante acontecido no século XIX, mas foi em Pernambuco, não foi na Bahia. Letra C diz que foi a Balaiada. Olha, a Balaiada também foi uma importante revolta regencial. Mas ela aconteceu no Maranhão, galera, não foi na Bahia. Letra D diz que foi a Cabanagem, outra relevante rebelião regencial, mas que aconteceu na província do Grão-Pará. Então, por exclusão, só temos a letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Letra E diz que é a Sabinada. Sabinada, inocente. Olha lá, letra E, a alternativa correta. E mais uma questão para a gente finalizar nossa aula de hoje. Questão da FUVEST, olha só. A Sabinada que agitou a Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838, letra A, tinha objetivos separatistas, no que diferia frontalmente de outras rebeliões do período. Olha, a Sabinada foi a única das revoltas que tinham essa proposta separatista? Não. Por exemplo, a Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi uma rebelião que também acabou assumindo esse caráter com a criação de duas repúblicas. A República Piratini, no Rio Grande do Sul, e a República Juliana, em Santa Catarina. Letra A está incorreta. Letra B, foi uma rebelião contra o poder instituído no Rio de Janeiro, ou seja, o poder central das regências, e que contou com a participação popular. Sim, a Sabinada foi uma rebelião comandada por camadas médias, mas que teve também a adesão de setores populares. Letra B de Bocejo está correta. Letra B. Vamos ver a C? Vamos lá, desencargo de consciência, né? Sempre é bom. Assemelhou-se à Guerra dos Farrapos, tanto pela posição anti-escravista, quanto pela violência e duração da luta. Gente, olha só, o comando da questão já fala aqui que a Sabinada durou de 37 a 38. Novembro de 37, março de 38. Portanto, foram 4 meses, aproximadamente 4 meses de duração. A Guerra dos Farrapos durou 10 anos. De 1835 até 1845, logo a Guerra dos Farrapos foi muito mais longa do que a Sabinada. Então essa afirmação está incorreta. Letra D, aproximou-se em suas proposições políticas das demais rebeliões do período pela defesa do regime monárquico? Não, se chegou a propor a República Baiense, pessoal, e essas rebeliões regenciais, Sabinada na Bahia, Cabanagem no Pará, Balaiada Maranhão, Farroupilha no Rio Grande do Sul, tinham propostas republicanas, fica ligado. Letra E pode ser vista como uma continuidade da rebelião dos alfaiates, pois os dois movimentos tinham os mesmos objetivos. Pera lá. A revolta dos alfaiates, também chamada de Conjuração Baiana, pregava a independência. O Brasil ainda era uma colônia pertencente a Portugal. O contexto em que se dá a Sabinada, pessoal, já é do Brasil independente, não é? Estávamos no período regencial, apesar de proposta republicana, mas era uma república efêmera, não é? A Bahia seria reintegrada ao Brasil ao final do processo regencial, ao final das regências, quando Dom Pedro II assumisse o trono. Então, errado. A alternativa correta, a única alternativa correta, a letra B. Já falei para você. Muito bem, gente. Terminamos mais uma aula, vencemos mais um conteúdo. Estamos seguindo firme rumo à nossa vitória, rumo à nossa aprovação aqui no LAC Concursos. Um grande abraço para você
e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!